O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas. Deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Novo Testamento tem palavras às vezes muito firmes, muito duras, contra uma religiosidade, uma forma de viver a religião, que mostra claramente o seu limite. E o limite dela é justamente o limite do homem, da criatura velha, e se mantendo a raiz no mal, no pecado, mantendo a raiz no pensamento do indivíduo, da autorreferência, da autoglorificação, acaba incorrendo numa série de falsidades. Uma dessas é aquela que a gente escutou na carta aos Romanos, nesse trecho da carta aos Romanos que nós escutamos hoje. Aquelas pessoas que julgam as outras, mas sem se darem conta de que incorrem nos mesmos erros. Porque toda pessoa que peca, toda pessoa que faz o mal, toda pessoa que desobedece a Deus de alguma forma, ela se coloca no lugar de Deus. Quando todo pecado é aquilo, uma coisa que uma pessoa diz dentro do seu coração. Ela diz assim: eu sei o que Deus quer de mim, mas eu prefiro fazer outra coisa, porque eu sei melhor do que Deus o que é bom para mim. Deus quer uma coisa, Ele me ama, mas eu faço outra coisa porque eu me amo mais do que Deus. E o bem que eu estou escolhendo é um bem maior do que aquele que Deus é capaz de escolher para mim, porque eu sou mais capaz de amar a mim mesmo do que Deus me ama. Então, em todo pecado é, de alguma forma, se colocar no lugar de Deus, tirar Deus do seu lugar e me colocar nesse lugar. Todo pecado é aceitar aquela proposta da serpente, da narrativa do Gênesis: sereis como deuses. Escolho uma outra coisa diferente, porque sei mais do que Deus o que é bom para mim, portanto estou acima dele. Mas aquela pessoa que julga a outra, aquela pessoa que aponta o dedo para o outro, de alguma forma ela também está se colocando no lugar de Deus. Ela se coloca no lugar do juiz e se sente capaz, de entrar na profundeza do coração, de uma consciência do outro
para dizer essa pessoa tem um coração mau, essa pessoa é má, essa pessoa, etc. Né? Então, tanto aquele que peca como aquele que julga, ambos, de diversas maneiras, se colocam no lugar de Deus, tiram a Deus do seu trono, pelo menos dentro do seu coração, logicamente, né? E colocam a si mesmas. Então, São Paulo, na Carta aos Romanos, ele é muito claro nesse ponto. Não tem salvação para os homens. Tá? A salvação vem só de Jesus Cristo, porque Ele é aquele que pode reconstituir a criatura e criar uma criatura nova, começar uma nova criação. Começar o homem novo. E aqui Jesus fala no Evangelho dos líderes religiosos, dos homens que eram tidos como referência de pessoa que vive bem a religião. E, no entanto, Cristo diz as coisas mais duras para essas pessoas. Cristo, como a gente sabe nos Evangelhos, trata com carinho, com amor, com compreensão, com acolhida, os pecadores, os publicanos, as prostitutas, os endemoniados, né? E tantas outras pessoas que sofrem presas pelo pecado, mas reserva as palavras mais duras para aqueles que se consideram os melhores, né, religiosos, as pessoas mais observantes. Porque o que Jesus critica neles, aquilo que ele chama a hipocrisia. A hipócrita, uma palavra grega que quer dizer ator. Alguém que finge, alguém que representa um papel que não corresponde à realidade. E aqui o fingimento, como toda a pessoa que finge, que imita algo, à primeira vista parece igual ao original, mas depois você percebe pequenos detalhes que são diferentes, que aí você vê, aqui tem a cópia falsificada. Então, ele percebia que naquilo que causava a maior aparência, aquilo que estava diante das pessoas, que aparecia em praça pública, que era uma atitude que todos podiam ver, ali eles tomavam uma atitude de pessoa piedosa, de pessoa de fé, de pessoa observante da religião. Mas depois, naquelas coisas menos vistosas, trato cotidiano, na forma de tratar as pessoas todos os dias, ele observava que eles não tinham o cuidado por aquilo que é o mais essencial diante de Deus, que é a caridade, a justiça, a misericórdia. Então, ali fica manifestado o fingimento. Aqui também a gente pode ter isso como critério para a nossa própria vida. Como é que está a nossa, por assim dizer, nossa atenção aos pequenos detalhes, a nossa maneira de nos dirigir a Deus e também na nossa maneira de nos dirigir ao próximo? Porque é ali nesses pequenos detalhes que a gente vê a autenticidade da nossa atitude com relação a Deus. Nós que fomos renovados por Cristo no batismo, que nos tornamos nova criatura, agora é isso que fica para nós como tarefa
viver como nova criatura, nos comportarmos como nova criatura, porque nós podemos, e nós podemos porque Cristo nos recriou pelo mistério pascal. Vamos pedir a Ele, nessa Eucaristia, a graça de viver esse presente que Ele nos deu, de sermos novas criaturas, de sermos salvos por Ele, a graça de nos comportar como pessoas salvas, como pessoas redimidas.